Olá, eu sou Gabriel Lourenço e esse é o Mundo Mineral. Descubra o mundo mineral, uma pedra de cada vez. E hoje a gente vai falar sobre elixires. Pois bem, bom, como você já sabe, eu venho do mundo da informática e trabalho com farmácia. Então, o termo elixir, para mim, ele tem um significado um pouquinho diferente, mas eu não quero te confundir, tá? Então a gente vai falar exatamente nesses termos, tá? Elixires de cristais. Mas para falar sobre elixires, a gente tem que falar sobre outras coisas primeiro, tá certo? Então eu vou passar algumas informações para você, né? Eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você vá, corra atrás, pesquise, comprove, né? E depois você volta para as dicas que eu vou dar de como começar a construir os seus elixires de pedras e cristais, tá certo? Pois bem, em algum momento, né, nas suas navegações pela internet ou algo parecido, você já deve ter se esbarrado com o trabalho do Dr. Emoto, que inclusive veio no Brasil dar uma palestra, né? Infelizmente ele faleceu, se não me engano, no ano passado. E ele tinha um trabalho muito, como posso dizer, sui generis, né? Muito particular. Ele, num determinado momento do desenvolvimento das pesquisas dele, ele queria entender o que era a água, né? Se água era simplesmente água, se não tinha mais nada por trás daquilo. E a pesquisa dele acabou surpreendendo, vamos dizer assim, o mundo inteiro, porque no começo, né, essa pesquisa que ele começou, deu muito trabalho, né? Porque basicamente o que ele fazia? Ele coletava água de diversos lugares do mundo, de diversos locais, né, da cidade onde ele morava, inclusive. Ele congelava, usava uma técnica que ele teve que desenvolver em laboratório, isso, uma técnica onde ele congelava, depois ele tirava lâminas dessa água congelada e ele colocava isso no microscópio para ver o que acontecia, né, o que vinha. E ele podia observar um padrão dos cristais de água que se formavam, né? Para fazer isso, ele não perder essas lâminas, ele era obrigado a fazer isso no laboratório que era como se fosse uma câmara frigorífica, né? Então o pessoal que trabalhava com ele ali realmente passava muito frio. E o que ele acabou descobrindo? Ele descobriu que a água, ela tem uma memória, né? Se você procurar na internet, você vai até achar um documentário a respeito disso. Se chama Memória da Água, um documentário muito interessante, mais de 1 hora de informação para você. E pensando vendo a água com esses cristais diferenciados, ele começou a fazer diversos tipos de experiência, tá? Então ele pegava, por exemplo, uma água básica da torneira, depois ele pegava uma água por exemplo, de uma usina nuclear, né, para saber qual que era a diferença. Essa mesma água que ele pegava, ele expunha essa água a vibrações, a frequências diferentes, né? Então aqui você tinha um cristal com a água normal e depois ele expunha aquela água, por exemplo, né, a música de Beethoven, de Bach, de Mozart, e ele via que a água se transformava. Aqueles cristais, eles se modificavam. Então, pensa no seguinte, né? Se 70% do nosso corpo, até um pouquinho mais, é formado por água, o que nós estamos colocando para dentro? O que nós estamos ingerindo? Né? Então quando você começa a olhar essas imagens que foram geradas pelo Dr. Emoto, você começa a se questionar qual é a qualidade daquilo que eu estou colocando para dentro do meu corpo. Tá. A nossa questão aqui é falar a respeito dos elixires, né, e dos cristais. Então como é que a gente encaixa essas duas coisas, né? Bom, para isso eu vou ter que falar mais um pouquinho das experiências do Dr. Emoto e você vai ver como é que a coisa combina de uma forma absurda. Existem mais 2 experimentos que foram feitos, tá, que eram muito interessantes. Um é aquele experimento do arroz, que você já deve ter visto em algum lugar também, onde você pega um pote, né, com arroz, você faz o arroz, é o mesmo arroz, você coloca em 2 potes diferentes, num deles você coloca palavras, né, ruins, digamos assim, né? Ódio, rancor, tristeza, mágoa. No outro você coloca amor, fraternidade, compaixão, beleza e tudo mais. E separa na sua casa esses 2 potes, e num pote você vai lá regularmente todos os dias e tenha pensamentos, ou fale, ofenda aquele pote, digamos assim. E no outro você só vai ter pensamentos bons, boas vibrações. Depois de alguns dias você vai descobrir que o primeiro pote, aquele do ódio, ele está
ele escureceu, deve estar com um cheiro fétido inclusive, e o outro no máximo vai estar com um aroma, né, de fermentação de arroz, tá? Pois bem, isso significa que nós conseguimos interferir no meio, né? A nossa vibração ela passa uma certa barreira e acaba interferindo no meio físico. Pois bem, essa é uma das experiências. A outra experiência era apenas colocando as palavras, né, nos potes com água. E isso dava diferença. Mesmo quando você colocava a mesma palavra em diversas línguas. Essa parte era bem interessante, né? Então, por exemplo, amor, love. Saíam 2 cristais perfeitos, lindos, mas distintos, porque as duas palavras tinham uma etimologia diferente, né? Mas o sentimento que era colocado ali, ele já estava vibrando naquelas palavras. Perfeito, esse é o segundo experimento. Agora vamos para um outro experimento que também é interessante, onde se separava uma água de controle, né? Tudo que eu estou falando você pode pesquisar depois, tem no livro do Dr. Emoto, tem pela internet, né? Você pode comprovar tudo isso. E tem um outro experimento que eu achei mais interessante ainda, que é onde se separava uma água de controle e depois 6 pessoas, cada uma recebia um copo com aquela mesma água, só que a pessoa simplesmente segurava aquele copo durante um momento, né, alguns minutos, e devolvia. Nenhuma tinha o mesmo padrão depois que era analisada. Todas as águas estavam diferentes, nenhuma dava o mesmo tipo de cristal, né? Sendo que se você tirasse N amostras daquela água de controle, saía tudo igualzinho, mas onde as pessoas colocaram a mão, saía diferente. Pois bem, aonde que entram os elixires nessa brincadeira toda, em tudo isso que eu acabei de falar? Olha só, a base do elixir que você vai fazer, a base é com água, né? E o que você faz quando você monta o seu elixir, né? Basicamente você está pegando a vibração, a frequência de um cristal, de um mineral, tá certo? E você está impregnando essa assinatura vibracional na água que você coloca dentro do seu tubinho do elixir, tá? Aqui eu tenho um dos que eu costumo fazer, eu normalmente coloco nesse formato, tá? E aqui dentro o que eu tenho? Eu tenho vários pedacinhos de turmalina, a mais cristalizada que eu pude encontrar, tá? Elas não são grandes o suficiente para você lapidar para fazer uma joia, mas elas têm a mesma cristalização de uma joia, né? Eu sempre falo, quando você pega a mesma pedra que tem essa variação, esse refinamento na própria natureza, né? Quando você pega ela muito opaca, é como se você estivesse trabalhando com uma conexão de escada. Quando você pega ela desse jeito aqui, é como se fosse fibra ótica, né? Então a energia ela acaba fluindo de uma forma diferente, tá? Num outro programa eu ainda vou falar a respeito de geometria sagrada e a gente vai falar sobre lapidação de pedras, para vocês entenderem a diferença que dá uma pedra lapidada e uma pedra não lapidada. Por incrível que pareça, energeticamente existe uma diferença energética aí. Voltando aqui, o que acontece? Então, na hora de preparar um elixir desse, e você não precisa ter um monte de pedras preciosas para preparar, tá? Você pode trabalhar com as pedras mais comuns, né? Ou seja, você pode trabalhar com quartzo, você pode trabalhar com o quartzo fumê, você pode trabalhar com uma água marinha, né? Com um jaspe, tá certo? Com a turmalina negra, que é extremamente barata e é uma das pedras mais eficazes que eu tenho, é uma das que eu mais uso dentro dos elixires, né? Mesmo que eu trabalhe, por exemplo, com uma água marinha, eu sempre coloco lá um pedacinho de turmalina negra para dar um certo equilíbrio, tá? Então a primeira coisa é, obviamente, você higienizar essas pedras. Para isso, aí eu peço para que você volte alguns programas atrás, onde eu falava como que você consegue magnetizar, colocar elementos, né, vibracionais na pedra. Elemento da água, elemento do fogo, elemento da terra, tá certo? Então você pode preparar as pedras que você vai colocar dentro do elixir, né? Se você quer que uma pedra tenha uma característica mais solar, né, aquela coisa mais de ação de fogo, então você vai preparar ela conforme eu indiquei no outro vídeo, tá certo? Depois que você fez essa preparação energética, né, você vai e fez a higienização, né? Então você vai lá, limpa com álcool e tudo mais, depois você faz essa preparação energética, aí você colocou a pedrinha aqui. Você vai colocar a água. Se você puder medir o pH da água, perfeito, tá? Porque o ideal é que você trabalhe com uma água que tem um pH bem alto.
8, 8,5, 9. 9 seria o ideal, tá certo? E você vai colocar, mas você não vai preencher isso daqui. Por quê? Porque senão o tempo de vida útil do seu elixir ele vai ser pequeno. Quer você queira ou não, você vai ter a entrada de micro-organismos aqui. Tá? Então, para que você tenha o seu elixir com uma longevidade maior, você tem duas opções. Ou você trabalha com álcool de cereais e você vai colocar de 20 a 30% de álcool de cereais dentro do seu elixir, tá certo? Ou você trabalha com brandy, que nada mais é do que um conhaque. Né? Não vou fazer propaganda, né, com o nome de conhaque, mas não se economiza, eu sempre digo isso, não se economiza na coisa errada, compre um de boa qualidade, tá certo? E aí você vai lá e coloca 30% de brandy dentro do seu vidrinho. Muito bem. Ah, tá pronto já o meu elixir? Não, ainda não. O que você conseguiu até esse momento? Até esse momento você conseguiu colocar a assinatura vibracional da pedra dentro daquela solução que você colocou aqui dentro do vidrinho, tá? Já tem uma finalidade específica? Tem, ela já vai funcionar de alguma forma, mas a gente pode melhorar isso, pode melhorar e muito, e você vai entender isso agora, tá? Existem duas técnicas que você pode utilizar, tá? Eu vou entrar mais a fundo nisso no programa oportuno. Uma delas é você colocar o seu elixir, se você já trabalha com isso fica mais fácil, né? Num gráfico de radiestesia. Basta você colocar o seu elixir no centro de um gráfico de radiestesia para que você possa, além das próprias propriedades do cristal que está aqui, você ainda magnetizar com uma energia diferenciada. A outra forma que você pode fazer isso é colocar no meio de uma mandala de pedras, né? Então você pode posicionar a sua mandala. Tá certo? Existem formas específicas de você ativar a sua mandala. E você coloca o seu elixir bem no meio. E você pode deixar varar a noite aqui, né, de um dia para o outro, algumas horas. Ou esse ser exatamente o local onde você guarda o seu elixir, né, você sempre deixa ele aqui protegido dos outros campos eletromagnéticos, ele sempre vai estar potencializado. Cada vez que você vai utilizar, você pega lá e utiliza. É que no caso do elixir, o ideal é você andar com ele, né? Coloca ele na bolsa, sempre que você precisar, você utiliza. Depende bastante da finalidade. Pois bem, vejam que eu não estou entrando na questão do para que vai servir o elixir. Estou entrando apenas no protocolo de como você montar o seu primeiro elixir. Tá certo? No curso de cristais, né, é onde eu entro nos pormenores, onde eu falo, olha, existe um protocolo de elixir, por exemplo, para ansiedade, um protocolo de elixir para traumas, um protocolo de elixir para isso, para aquilo, existem as pedras certas, existem inclusive, o que eu vou falar agora, os mantras certos, né? Mas como eu sempre escuto, qual é o jeito certo? É o seu jeito, porque é a sua energia que vai estar impregnada aqui, tá? Pois bem, como é que nós podemos melhorar isso daqui ainda mais? Olha só, partindo, né, das experiências do Dr. Emoto, se eu pegar uma palavra, uma frase ou até mesmo uma oração e fizer isso aqui, ó, né, e eu coloco ela voltada para a parte de dentro do meu frasco, eu estou carregando energeticamente o meu elixir que está aqui dentro, né? Nós podemos ir um pouquinho mais além. Eu vou dizer exatamente como eu faço isso, né? Normalmente eu trabalho com mantras, né? Com mantras budistas. Pode ser um mantra hindu, não tem problema nenhum. Pode ser uma oração, né? Você pode escrever o Pai Nosso e colocar aqui, não tem problema nenhum, né? Como eu disse, o jeito certo é o seu jeito. O que eu vou passar é apenas uma sugestão, né? Então veja, normalmente eu vou até a internet, procuro pelo mantra, existem uns mantras que eu já utilizo, né? Eu trabalho muito com o Buda da Medicina, né? Onde tem um mantra que é exatamente assim: Tayata Hum Bekanze Bekanze Maha Bekanze Haza Sadmugate Soha. O que acontece? Eu tenho esse mantra em sânscrito, né? E tem uma imagem, uma mandala onde tem esse mantra. Então eu imprimo, coloco ele aqui no meu elixir e está pronto? Ainda não, dá para ficar um pouquinho melhor. E daí eu pego exatamente um momento onde eu sei que ninguém vai me atrapalhar,
tá certo? Onde eu posso estar extremamente bem concentrado, de bem comigo mesmo, e aí eu simplesmente seguro o elixir e começo a cantar, até cansar, 30, 40, 50 minutos, e vou repetindo esse mantra. Ou seja, além do fator vibracional, da pedra que eu coloquei aqui, da intenção que vou, da energia que foi colocada no preparo do cristal que está aqui, né? Da parte vibracional da frase em sânscrito que está sendo colocada aqui, ou da oração que você tenha colocado, eu ainda estou magnetizando, eu estou verbalizando essa frequência em cima do meu elixir. Depois desses 30, 40 minutos em que eu fiz isso, aí sim meu elixir está pronto para ser utilizado, né? Você pode usar um frasco onde seja por gotinhas, você pode utilizar um desse assim, com spray, que você coloca sempre de forma sublingual para entrar direto na tua corrente sanguínea, tá certo? E isso não existe contraindicação a princípio, tá? Novamente, a ideia não é substituir um medicamento alopático, tomar o lugar de um médico, não visite seu médico, use o elixir, não, essa não é a ideia, são apenas formas alternativas que você tem de fazer a tua manutenção diária, né? Por quê? Porque a sua emoção gera química no seu corpo, né? Se alguém dá uma bronca em você, você fica nervoso, isso gera química, né? Quando você começa a ficar calmo, quando você entra no estado de relaxamento, que você começa a ter endorfinas, aí você fala, puxa vida, estou ficando bem, estou ficando relaxado. É química, né? É um estado de espírito que se reflete quimicamente e que acaba refletindo nas suas atitudes, no seu dia a dia e tudo mais. Então um elixir desse, você pode simplesmente testar, fazer um elixir desse, onde você pede, dentro da tua oração, dentro da frase ou das palavras que você colocar aqui, pede calma, pede tranquilidade, pede harmonia, né? E com o tempo você vai fazendo mais e mais experiências, né? Puxa vida, eu fiz com água marinha, me deu esse resultado, eu fiz com jaspe, me deu outro resultado. Uma coisa muito importante, né? É imprescindível que você pesquise um pouquinho, pelo menos, antes de fazer os elixires, porque existem algumas pedras que você não pode fazer elixir. Tá? Por exemplo, você não vai fazer elixir com cristal de enxofre, péssima ideia, é tóxico, né? Você não vai fazer um elixir com hematita, porque ali você está trabalhando literalmente com minério de ferro, né? A quantidade de ferro que tem ali é muita, e a hematita na água, ela oxida, e ela vai soltar algumas toxinas na água, né? A fluorita, a mesma coisa. Puxa vida, mas então como é que eu faço um elixir com esses minerais? É bem simples. No caso, o que você vai fazer? Você vai pegar, e pode ser um frasco como esse daqui, você vai colocar a pedra que você deseja aqui dentro, tá certo? Fecha, muito bem fechado, e você coloca dentro de um outro recipiente que tenha água em volta. A água que está em volta é a que vai ser magnetizada com a assinatura vibracional da pedra que está aqui dentro. Então você vai fazer um elixir de forma indireta, tá certo? Você vai poder ter um elixir de hematita? Vai, para você fazer aterramento, para colocar as tuas ideias, né, um pouquinho mais assentadas, da mesma forma que o mineral ele trabalha no dia a dia, quando você trabalha com ele pendurado aqui no bolso e faz vamos dizer assim, a tua vivência com esse mineral. No caso do elixir, a mesma coisa, ele vai ter o mesmo efeito, só que ele vai estar agindo dentro do teu corpo, né? Não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Mas nesse caso, por exemplo, da hematita, da fluorita e do enxofre, são apenas alguns exemplos, por isso que eu digo que você tem que pesquisar, você vai estar trabalhando com o padrão vibracional de maneira indireta. Aí a minha recomendação é, por exemplo, no caso da hematita, se você quiser experimentar fazer um elixir desse, né, você utiliza a granada. A granada você usa na parte externa, né, e aí dentro do local onde você estiver preparando o teu elixir, nesse frasquinho aqui isolado, você coloca a hematita. Do lado de fora, com a água, você põe a granada. Então você vai ter um elixir de granada com hematita. Para quê? Para fazer aterramento, né? Como eu disse, no curso de cristais, eu passo os protocolos, né, para aplicações específicas desses elixires. Hoje a ideia era vocês entenderem o mecanismo, tá? Uma coisa curiosa, esse padrão, né, de trabalhar com um mantra e depois fazer a imantação com o mantra,
um tempo depois que eu já estava fazendo isso, eu acabei redescobrindo essa técnica em alguns livros de medicina tibetana, onde eles recomendavam fazer exatamente isso, escrever um mantra, colocar, no caso, em medicamentos, né, eram medicamentos mesmo, e para potencializar a ação daquele medicamento natural no corpo da pessoa. Então eles faziam, os monges faziam exatamente isso. Escreviam os mantras, colocavam num papel grudado no medicamento e cantavam em cima, para aquela vibração impregnar totalmente aquele líquido que estava aqui. Tá certo? Mais uma vez, é pesquisar. É ir lá para o Google, colocar o nome do Dr. Emoto, né? Cristais de água, pode colocar esses termos que eu tenho certeza que você vai encontrar, né? Vai um pouquinho mais a fundo nessa pesquisa, né? Trabalha sempre com esse lado mais acadêmico, digamos assim, porque aí vai fazer mais sentido. Você vai fazer o teu elixir, por exemplo, com muito mais certitude, sem dúvida. Ah, será que funciona? Não, não é será que funciona. Não é uma questão esotérica, é uma questão física. É diferente, tá? E aí você vai ver os resultados acontecendo no teu dia a dia, tá certo? Hoje foi só uma introdução, tem muito mais pela frente. Agradeço humildemente a atenção de todos vocês e espero vocês no próximo programa do Mundo Mineral. Descubra o Mundo Mineral, uma pedra de cada vez. Muito obrigado.